Bom dia, meus amados, minhas amadas. Nessa manhã de um ar tão seco, né? Nosso país está passando por uma situação climática terrível, né? Mas nós temos que confiar no Senhor, que o Brasil é do Senhor, né? Essa semana o Senhor tem falado muito comigo no Sermão da Montanha. Quando Jesus estava aqui preparando, né, os discípulos e aqueles que o seguiam para ter uma vida correta diante do Senhor, né? Jesus cuidava de todas as situações nos mínimos detalhes. Nós também, como cristãos e seguidores do Senhor, nós também temos que instruir as pessoas, principalmente nós da melhor idade, né, meus irmãos? No culto aqui da manhã, a maioria na melhor idade. Nós já temos uma vivência, né? Já passamos por muitas situações. Então, nesse momento agora, do ar tão seco, nós devemos tomar muito líquido, irmãos. Tomar muito cuidado com a alimentação, com a respiração. Líquido, mas tomar líquido não esperar dar sede não, irmãos. Quando nós vamos tomar água porque estamos com sede, é como se deixássemos o carro ferver para colocar água nele. Não sei se vocês perceberam como a gente faz pouco xixi nessa época, mesmo a gente tomando muita água, porque o nosso organismo está consumindo líquido. Então eu tenho por hábito, quando eu levanto de manhã, que eu vou no banheiro, eu já vou no bebedouro e já tomo um copão d'água. E não espero dar sede durante o dia, para estar sempre hidratando e nos cuidando da alimentação e principalmente cuidando disso aqui, ó, da nossa cabeça. Então, em Mateus 6, Sermão da Montanha, o Senhor estava ali instruindo os seus discípulos e aquelas multidão de pessoas que estavam seguindo. Fala o Sermão da Montanha porque ele subiu no monte, né? Porque era muita gente, né? Para as pessoas todas ver ele. E ele ali instruindo, pregando para aquelas pessoas, preparando aquelas pessoas para ser diferente, irmãos. Para estar no reino da glória e ser diferente aqui na terra. Nós temos que fazer a diferença, onde nós estivermos. Nós temos que ser diferente. Não é ser melhor, não. É ser diferente das pessoas do mundo que estão vivendo aí no mundo. Eu me lembro logo quando eu converti, eu estava na Lagoinha, e o pastor Márcio, durante o culto, tinha um momento que ele falava para os irmãos orar, os homens com homens, mulheres com mulheres, né, um pelo outro. E eu estava recém-convertido. E eu via as pessoas orando, né? Eu achava aquilo, falava, eu não consigo orar como eles, né? E um irmão veio até mim, pegou nas minhas mãos e falou, meu irmão, vou orar por você, depois você ora por mim. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não sei orar, eu sabia rezar. E ele orou por mim, e eu fiquei ouvindo, quando terminou, eu falei, e agora o que eu faço? Aí eu olhando nos olhos dele, eu falei, Senhor, tudo que o meu irmão pediu para mim, dê a ele também. Minha oração foi essa. Ele falou no meu ouvido bem baixinho, falou assim, foi a oração mais sincera que eu já recebi até hoje. Eu achei muito interessante, né? Aí, amém, glória a Deus por isso. Então a gente fica olhando as pessoas orarem, né? Tem aquelas pessoas que já tem tanto tempo, né? A gente acha que tem que ser daquele jeito, não.
A oração é sinceridade com Deus, é abrir o coração e falar com o Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a santa palavra de Deus em Mateus. Jesus estava ali ensinando todas as pessoas. E Jesus tirava aquele momento de oração. É claro que ele orava de uma fórmula que nenhum deles aqui, dali, que estava seguindo, oravam. Porque Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. Então ele tinha uma intimidade com o Senhor. A oração dele era fervorosa, de uma fórmula que um dos seus discípulos fala para ele: Senhor, nos ensina a orar. Eu, quando passei por essa passagem, eu lembrei lá da Lagoinha. Eu precisava de alguém me ensinar a orar. Mas orar é abrir o coração e ser sincero com Deus. Então, quando esse discípulo falou para o Senhor, nos ensina a orar. Em Mateus 6, a partir do versículo 5, o Senhor, Ele instrui aqueles que estavam ali com Ele, e nos instrui aqui hoje, nessa manhã, como devemos orar. O irmão João pregou, quinta-feira, nesse texto, mas Deus colocou em meu coração, já estava em meu coração, muito antes de quinta. A partir do versículo 5 está escrito assim, ó: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando os orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, não viram a reza, como os gentios, que pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário, antes de vós lo perdides. Portanto, vós orareis assim. Aí vem a oração do Pai Nosso. Eu vejo muitas pessoas orando o Pai Nosso. Inclusive, eu já vi jogador de futebol dar as mãos, fazer uma roda e comer. Pai Nosso que está no céu, porque o tempo é curto. Então eles falam assim numa rapidez muito grande. Mas quando nós passamos por esse texto, versículo por versículo, deveria ser assim, nós vamos ver que... Deixa eu desligar aqui. Nós vamos ver que a oração do Pai Nosso é uma oração muito profunda. Quando Jesus fala que entre no secreto, entre no seu quartinho, entre no seu banheiro, fecha a porta, porque ali só quem está ouvindo é o Senhor. Mas é interessante que quando começa aqui, olha, no versículo 9: Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. É interessante que você está ali sozinho, ninguém está junto ouvindo você, a não ser o Senhor, mas você está orando por todos, porque começa aqui no plural e termina no plural. Aqui não fala meu Pai que está no céu, né? Pai Nosso. Então você está orando por todas as pessoas. Então está falando aqui do Pai Nosso, no nosso Pai
que está nos céus. Não é o pai terreno, não é o pastor. Porque muitas vezes nós pegamos pessoas e fazemos deles o nosso pai espiritual. Às vezes nós confiamos a nossa vida espiritual numa pessoa, por mais correto que ele seja, por mais cristão que ele seja, nós não podemos entregar nossa vida espiritual para o homem. Nós temos que entregar nossa vida espiritual para o Senhor, para o nosso Pai que está no céu. Nós temos que confiar no nosso Pai que está no céu. Não confiar nos nossos braços, na nossa vida financeira, na nossa conta bancária, nos nossos familiares. Nós temos que confiar primeiramente no Senhor. Isso tudo que eu falei aqui vai ajudar, mas a confiança tem que ser no Senhor. Santificado seja o teu nome. Meu Deus, nós não podemos usar o nome de Deus em qualquer situações. Eu já vi pessoas rogar praga usando o nome de Deus. Eu tenho fé em Deus que vai acontecer isso com fulano. Roga praga. O nome do Senhor não pode ser usado em vão. Quando nós falamos em Deus, o nosso Deus verdadeiro, o Deus com D maiúsculo, nós temos que ter muito temor e respeito para usar o nome de Deus. Abençoar uma pessoa, Deus te abençoa. Abençoa. Quando você fala de coração, Deus vai abençoar aquela pessoa. Vá com Deus. Deus te proteja. Deus cuida. Mas para nós estarmos proferindo essas palavras, nós temos que ter uma comunhão com o Senhor. E essa comunhão, irmãos, nós temos que renová-la todo dia. A nossa caminhada cristã tem que ser renovada todos os dias. A nossa fé tem que estar renovada todos os dias. Eu falo por mim. Há momentos em nossa vida que a gente começa a enfraquecer na fé. Você começa a ficar desanimado. E é naquele momento que você tem que tomar uma injeção de ânimo e caminhar para frente e não retroceder. Nunca bata no peito e fala, eu sou o suficiente, eu tenho fé o suficiente. A partir de hoje eu não preciso de mais nada. Todos nós precisamos sim. Nós precisamos a cada dia estar caminhando em direção ao Senhor, para um dia estar encontrando com Ele na eternidade. Venha a nós o teu reino, versículo 10. O reino do Senhor, ele tem que ser vivido aqui na terra primeiro, para depois nós vivemos na eternidade. Nós temos que viver o reino aqui na terra. Ah, pastor, mas no mundo jaz o maligno, não há problema. O diabo existe, o mal existe. Mas se você está vivendo o reino de Deus aqui na terra, você está blindado pelo Senhor. Quando eu disse aqui no início, Jesus preparava aquelas pessoas, seus discípulos, aqueles que estavam ali do lado dele, ouvindo, para fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença aqui na terra. Ontem eu fui num casamento, a recepção foi lá aliás, o casamento e a recepção foi lá na Pampulha, uma coisa fantástica. O padre fez o casamento, estava ali, tantas coisas para comer, tinha bebida alcoólica. A maioria que estavam ali não eram cristãos. Eu estava ali com a minha esposa. E nós procuramos ser diferentes. Nós procuramos conviver no meio ali, mas ser diferente. De repente, quando eu assustei, estava aquele tanto de gente em minha volta. Porque o casamento foi da filha de uma cliente minha lá no Santo Antônio. Então, como eu estou ali muitos anos, as pessoas estão acostumadas a me ver com um boné na cabeça, com um jaleco, né? Aí todo mundo chegou e falou, olha, o senhor tirou a farda? Eu falei, tirei.
E sentaram ali, de repente, quando eu assustei, o pessoal trouxeram a cadeira e nós estávamos ali conversando. E de repente, você está falando do Senhor, falando de Deus. Quando eu assustei, eu estava pregando para eles. Meu Deus, glória a Deus, né? Porque Deus dá essa abertura. Deus prepara o caminho. De repente, eu estava pregando para aquelas pessoas. Aí tinha um rapaz que chegou perto de mim e falou assim: eu não conheço de Bíblia, eu gostaria de conhecer igual o senhor. Eu falei: o senhor não tem Bíblia? Ele falou: tem uma Bíblia em casa. Eu falei: então, o que está esperando? Né? Está esperando. Começa a palavra do Senhor. A Bíblia é um manual do cristão. Então, fazia a diferença. Ah, eu não vou lá porque lá tem bebida. Eu vou lá porque tem piadas indecentes. Não deixa aquilo entrar no seu ouvido. Uma vez eu vi um irmão falando assim: olha, nunca fala assim, entra aqui, sai por aqui, não. Chega aqui, bate aqui, faz a curva por trás e vai embora. Não deixa entrar na sua cabeça. Então nós temos que fazer essa diferença. O reino do Senhor, nós temos que viver aqui na terra, para depois nós completarmos ele com o Senhor na eternidade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós já pegamos muito aquele versículo que a vontade de Deus é perfeita, e é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, mas muitas vezes não é agradável, irmãos. Porque muitas vezes ela vai bater de frente com a nossa vontade humana. Hoje eu aprendi tantas coisas com esses 72 anos meu. Eu tomei tanta cabeçada, como diz lá na roça. Aprendi a falar não. Eu bati no peito e falava: nunca vou falar não. Sempre vou falar sim. Eu sou uma pessoa que não posso falar não. Então a pessoa me propunha uma coisa, eu topava. Tomava prejuízo. A pessoa me pedia algo, dinheiro emprestado, eu emprestava. Não pagava, tomava prejuízo. Fui avalista. Paguei um alto preço por isso, porque não sabia falar não. Aprendi a falar não. Então hoje eu falo não. Falo não. Não fico falando, acontece. Eu não justifico o meu não. Se a pessoa me perguntar por que não, aí eu sim. Mas eu falo não de cara. Então não sou avalista. Aconselho os irmãos também não ser avalista. Se alguém te procurar para ser avalista, sabe o que você faz? Se uma pessoa da sua consideração e você tiver condição de arcar com aquilo que talvez ele não vá honrar, e você quiser, compre em seu nome. Se ele te pagar, bem. Se não pagar, você acha que ele merece, é do seu convívio, você estima aquela pessoa, mas do contrário, não avalize. Dinheiro emprestado é um caso muito sério. A pessoa fala: meu aluguel está atrasado, eu já tenho 2 aluguel atrasados, você me empresta para me pagar o aluguel? Como é que vai pagar mês que vem? Vai pagar o que deve você e o que está vencendo? Então tem que tomar muito cuidado. São coisas que às vezes a vontade de fazer está em nosso coração, mas muitas vezes nós devemos, muitas vezes não sempre, analisar os prós e os contras. Na quarta-feira tinha um irmão lá no evangelismo, né, irmão Carlos? A Raíssa.
Irmãos, que vontade de trazer ela caminhar para casa. É vontade humana. Mas não podia. Eu não posso pegar uma pessoa que mora na rua, levar para minha casa. Minha vontade era de fazer isso. Mas não tinha condição, não poderia. Eu não podia. Para de repente eu vou levar. Meu coração pediu isso. Não. Oramos por aquela menina, dei um abraço nela. Ela foi convidada a comparecer lá ontem, ela não foi. Quem sabe que ela vai lá hoje, né? Ela estava numa praça assim pertinho. Sabe onde que ela dorme? Debaixo de um pé de amora. Uma menina de 20 anos. Irmão, ela estava com a Bíblia, conhece muito a Bíblia. Ela tem um semblante assim tão, sabe? Mas de uma pessoa que você não conhece, você não sabe o que ela faz. Não sei, ela estava tremendo muito a mão. Eu acho que ou é efeito de remédio ou abstinência de alguma. Ninguém sabe. Nós temos que conhecer ela mais a fundo, para fazer até um acompanhamento, né? Você não pode se expor, você não sabe. Pode ser uma pessoa que surta, né? A vontade é levar para minha casa. À noite eu deitei, eu dormi um sono muito rápido, acordei com ela na minha mente. Falei, meu Deus, estou aqui na minha cama, tão gostosa, bem alimentado, tudo tranquilo. O que será que está acontecendo com ela agora? E eu fiquei o resto da noite acordado. Então que seja a vontade do Senhor em nossas vidas. Ela tem que sobrepor. Nós temos que respeitar, obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E naquele momento, muitas vezes, ela não é agradável. Mas lá na frente, nós vamos perceber, se nós obedecemos à vontade de Deus, ela vai se tornar agradável. No momento, ela é boa, ela é perfeita, mas vai se tornar agradável mais na frente. Assim na terra como no céu. Então que nós descansarmos no Senhor, esperar do Senhor, mesmo que a gente está passando por uma situação muito difícil, mas nós temos que aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Esse período que nós estamos passando no nosso país, se nós formos confiar nos cientistas, nos pessoal que olha o clima, nós vamos ter futuros sombrios. Mas nós temos um Deus, que é o Deus desse país. Nosso país não é de Iemanjá, o Brasil não é de nenhuma entidade que não seja o Senhor dos Exércitos. Nós temos que confiar nisso. Nós não podemos aceitar muitas vezes, como a 381, rodovia da morte. Todas as vezes que você ouvir essa palavra, você repreende, fala, não, eu te repreendo em nome de Jesus, desconsagro em nome de Jesus a entidades, ao espírito de morte, e consagro ao Senhor. Essa rodovia é da vida, não é da morte. Então nós temos que estar atentos sobre isso, porque as palavras vão vindo, de repente a gente está falando. Como é que chama aquela rodovia da morte? Olha para você ver, a gente, não é? Já vejo muitos cristãos falar isso, não é? Aí eu falo, não, rodovia da vida. Não, mas lá mata, lá tem muitos acidentes. Todas as rodovias têm acidente. Na cidade tem acidente. A cidade é da morte? Não. Vamos continuar. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Quando fala o pão nosso de cada dia, irmãos, o pão, quando fala que o pão de cada dia, é a nossa necessidade de cada dia. Pessoas põem na cabeça que é um pão. Não, é as nossas necessidades diárias. Não preocupe com o amanhã, senão nós se tornamos pessoas ansiosas. Amanhã pertence ao Senhor. É o pão nosso de cada dia, é a nossa necessidade de cada dia. Quando você acorda de manhã, que você abre os seus olhos, você olha no relógio, para estar na hora de eu levantar. Você já começa a agradecer a Deus. O Senhor já está suprindo a sua necessidade. Só de você acordar, despertar de um sono, porque muitos morrem dormindo. Aí você, outra coisa que eu vou instruir, irmãos, não levante da cama de uma vez, não. Não. Faça algum exercício deitado, depois você rola para a cama devagarinho, não pula de uma vez. Aí você senta na cama. É aquele momento que eu faço isso, eu começo a agradecer. Eu agradeço pela cama tão gostosa, pela vontade de ficar na cama, irmão. Porque tem pessoas, eu conheço pessoas que não aguentam, dá 2 horas de madrugada, ele não aguenta mais ficar na cama. Ele levanta e às vezes fica debruçado na janela, respirando, olhando se tem algum movimento. Um dia um delegado falou comigo assim, falou, olha, se tem uma coisa que naquela época não existia, as câmeras, né? Ele falou, se tem uma coisa que nos ajuda muito a desvendar crime, são os olhos noturnos. Eu falei, como assim? Eu falei, tem pessoas que não dormem, eles ficam na janela olhando, e quem está lá na rua, ele não vê que a pessoa está na janela, e às vezes ele faz algo achando que ninguém está vendo, e aquela pessoa que está na janela viu, e ela denuncia, ela leva e faz uma comunicação sem aparecer, e muitos crimes são desvendados por isso. Tem pessoas que não dormem. Então nós primeiro temos que agradecer por a cama tão gostosa, pela vontade de ficar na cama, pelo compromisso que nós temos naquele dia. Então já começa o nosso pão de cada dia. Aí você vai lá, tem uma água geladinha ou não, mas está filtrado para você tomar. O café, começa a agradecer. Começa a agradecer pelas pernas, pela disposição, né? E pedir para que Deus nos proteja e nos guarda. É o pão de cada dia. Amanhã é um outro dia. Amanhã você vai de novo fazer o mesmo procedimento. É nossa petição, a nosso agradecimento é no dia a dia. Nos dai hoje, capítulo, versículo 12. Esse que não é fácil, viu, irmãos? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é muito difícil. Você perdoar quem, quando fala as dívidas, uma pessoa que te fez um mal, uma pessoa que te maltratou, te xingou, foi injusto com você, te humilhou. Perdoar essas pessoas é muito difícil, mas nós temos que perdoar, porque senão o Senhor não nos perdoa. Nós temos que perdoar. Quando eu falei aqui que eu dei muita cabeçada, tomei muito prejuízo, mas quando eu converti, eu perdoei todas as pessoas me fez muito mal. Uma pessoa fez trabalho para tirar minha vida. E quando eu descobri, essa pessoa tinha morrido.
E eu estava com uma mágoa muito profunda no meu coração. E o dia o Senhor falando comigo: você tem que perdoar. Eu estava recém-convertido. E até aquele dia, eu falava para mim: ela está queimando os quintos infernos. Ela fez muito mal para mim. Ela quase me matou, ela quase destruiu minha família. Mas ela está queimando nos infernos. Mas eu não percebia, irmão, que eu estava carregando nas minhas costas um fardo, um peso muito grande. Que é da falta de perdão. E um dia eu meditando no Senhor, o Senhor falando: libera o perdão para ela. Falei: mas já morreu. Como é que eu vou falar com ela? O perdão não é para ela. É para te livrar, para você ficar leve. Aonde ela estiver, ela vai continuar. Você perdoando ou não. Mas para você vai fazer uma diferença muito grande. E naquele momento, irmão, eu fui sincero com Deus. Quando eu falei que a oração é ser sincero com Deus, é abrir o coração. Eu falei: Senhor, querer eu não quero. Querer eu não quero. Mas se for preciso, Senhor, faça com que nesse momento, agora, eu libero o perdão para ela. E citei o nome da pessoa. Irmão, eu senti saindo dentro de mim um peso muito grande. E nunca mais, eu lembro desse fato, estou dando aqui o testemunho, mas não tenho nenhuma tristeza em meu coração, nenhuma revolta. E uma coisa tão, irmão, tão tremendo, que eu não consigo visualizar ela. Se talvez trazer ela hoje, é uma mulher, era, né? Uma foto dela, pergunta: quem é ela? Eu não sei. Apaga tudo, o Senhor apaga tudo da nossa mente, irmão. Perdoar. Nós temos que perdoar, não importa. Não pode ser olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, não. Nós somos cristãos. Nós temos que ter um coração puro. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, aqui está falando com Deus. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos quem falhou conosco. Aí eu não perdoo quem falhou comigo. Como Deus vai me perdoar? Porque eu sou um homem falho. Eu sou um ser humano. Eu não sou perfeito. Aí se eu não perdoo aquele que errou comigo, como que Deus vai perdoar os meus erros, os meus pecados? 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Nos livra do mal. Nos livra do mal. Porque o mal existe, irmão. E às vezes ele nos engana. Muitas vezes, como o pastor pregou aqui domingo, às vezes nós temos boas intenções, mas não temos aquilo que nós vamos fazer, nós não temos uma base, um fundamento. Vocês lembram que estava aqui? Ele falou sobre uma construção, né? O homem ia construir e tinha um projeto lá, acho que é para 2 andares. Aí o mestre de obra falou: por que você não coloca mais um? Ué, boa ideia, má intenção? Não, boas intenções. Pôs os andar. Vamos pôr mais um, pôs outro andar. As intenções eram boas, era. Mas com o tempo as paredes começaram a rachar. Porque o fundamento, a base, não era para aquilo. Aí ele pagou um alto preço. Então nós temos que pedir ao Senhor para que
nós ficamos livres das tentações. Porque às vezes, no momento ali, você percebe ali que aquilo que a coisa é boa, mas podemos pagar um alto preço lá na frente. E eu aprendi a falar não. E quando eu vou falar o sim, irmão, eu posso demorar um pouco. Se uma pessoa me propor algo, mesmo por melhor que seja, eu vou dizer para ele: eu posso te dar a resposta amanhã. Não tem que ser agora. Eu falei, mas eu perco. Eu vou calcular, cabeça fria, tranquilo. Primeiramente conversar com a minha esposa. O que você acha? Duas cabeças pensam melhor. Aí eu vou analisar. Porque muitos sim dito hoje seriam um não amanhã. E muitos não dito hoje seriam sim amanhã. Não vá pela empolgação. Por isso que está aqui, ó, nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque o teu é o reino é do Senhor. O poder e a glória é dele para sempre. Amém? Glória a Deus. É a palavra que eu deixo para a igreja nessa manhã. Viu? Que o Senhor nos abençoe. Toda a honra, as palmas é para o Senhor. O Geraldo não é nada. Eu não sou nada. É o Senhor que me traz de pé, que me põe de pé. É o Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Nós vamos orar nessa manhã. Deus amado, Deus querido, como o Senhor é bom, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Muito antes de conhecê-lo, o Senhor já cuidava. Quantas coisas eu fiz, Senhor. O Senhor me preservou para hoje estar aqui, Senhor, pregando a Tua palavra. Não sou digno, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Oh Deus, assim como o Senhor perdoou os meus pecados, tem me perdoado os meus pecados, porque eu sou um miserável pecador, Senhor. Eu peço agora, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos agindo, Senhor, não como deveriam. Às vezes buscando os nossos próprios, para nós mesmos. Deixando de ser a verdadeira igreja do Senhor. Eu peço perdão pelo nosso país, Senhor. Ô Senhor, tantas coisas têm acontecido. Eu tenho ouvido tantas pessoas anticristos aí. Oh Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor perdoou aqueles que... pediu perdão por aqueles que estavam ali, Senhor. No seu último suspiro. Eu peço perdão por todos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, operar no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor venha se revelar a eles, Pai, aqueles que falam que não existe Deus, completamente descrentes, Senhor, ou servindo outros deuses, Pai, os falsos deuses, sendo enganados pelo diabo. Eu peço perdão por eles também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu peço, Pai, que as Tuas bênçãos venham estar sobre a Igreja Batista Filho, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos proteger, nos livrar de todo mal, Pai. Nos fazer cada dia, Pai, verdadeiros cristãos. Perfeitos nós nunca vamos ser, mas que nós possamos a cada dia estar aproximando mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado, Pai. Não deixa faltar nada, Senhor. Em nome de Jesus, naqueles que estão agora, Pai, nos assistindo, Pai. Visita esses lares, Senhor. Em nome de Jesus. Supre todas as nossas necessidades, ó Pai. E que nós nunca venhamos ser soberbos, Pai.
E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aonde estivermos, fazer a diferença. Não querer ser melhor que ninguém, mas fazer a diferença, seja onde estivermos, Senhor. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, um dia abençoado. Guarda, Senhor. Guarda os nossos familiares, Senhor. Aqueles familiares nossos que ainda não conhecem o Senhor, que eles sejam alcançados também, Senhor, assim como o Senhor nos alcançou. Fortalece, Senhor, aqueles que estão fracos. Dê saúde, Senhor, àqueles que estão enfermos. Dê alegria, Senhor, àqueles que estão tristes. Oh Deus, e dê a eles, Pai, uma certeza que nós vamos viver o Teu reino aqui na terra, mas nós vamos viver ele verdadeiramente na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que as bênçãos do Senhor venham alcançar a vida aqui nessa manhã, poderosamente. Que o Senhor venha nos guardar, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, até que Jesus venha. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.